A novela Hulk não acaba, meus amigos. Impressionante. Vamos lá. A gente tem novidades, falas do Paulo Brax, o CSO, né? Diretor do Atlético Mineiro, em entrevista coletiva defendendo o lado do Atlético. A gente tem novidades em relação à negociação. A gente tá falando muito de Atlético Mineiro aqui nesse canal, gente. Mas a gente tem que saber porque o nosso 9 depende da resolução do problema deles lá. Savarino e Botafogo, temos novidades, inclusive detalhes e bastidores do contrato. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Vamos lá, tá? Enquanto você já vai deixando o seu like aí embaixo, vai se inscrevendo aqui no Raiz Tricolor para nos dar aquela moral, a gente abre falando sobre Savarino, a matéria que saiu na tarde dessa terça-feira, informação do Vene Casagrande, lá do SBT, é que o contrato do Fluminense com o Savarino inclui aumento salarial, a proposta feita, e um contrato de pelo menos 4 temporadas. As 4 temporadas já era esperado, afinal de contas, o jogador ainda tem um contrato significativo com a equipe do... Perdão aí pelo barulho. Com a equipe do Atlético do Botafogo, né? A equipe já tem o Savarino já tem um contrato longo e se você tá realizando uma compra, né? Tá trazendo um jogador, alguma situação assim, normalmente você tende já a colocar um contrato um pouco mais longo, né? Afinal de contas, você quer segurar o jogador por um tempo. Você tá acreditando que esse jogador vale isso tudo, você tem que acreditar no jogador por vários anos. Então, 4 anos seria aquele famoso contrato até o final de 29, né? 26, 27, 28 e 29 até o final do ano. Qual que é a questão? É que, segundo o Vene Casagrande, o Savarino hoje recebe no Botafogo cerca de 1,2 milhão de reais por mês. Se o salário é maior, o Fluminense está apostando alto no Savarino. Tá apostando alto. E aí, assim, esses valores oferecidos e também a duração de contrato, que hoje vai até junho de 28, seriam maiores e mais vantajosos ao Savarino. E aí, a gente volta as nossas atenções acerca do possível acordo entre Savarino e Fluminense. Por quê? A situação atual, ela é uma situação em que o Savarino, eu acho que o que dá pra dizer, falando de bastidores, assim, é o seguinte. A proposta pro Savarino, ela é ótima, tá? E ela é ótima porque destrava um detalhezinho, que é, saindo do Botafogo, ficar no Rio de Janeiro com uma proposta ainda melhor, era o sonho do Savarino. A questão é que, nesse momento, ele não queria sair do Botafogo. Só que, pro Botafogo, pelo entendimento do John Textor, neste momento, tirar o Savarino e levar a possibilidade de um Wallace Davi é mais interessante, além da grana que vai receber. Então, a situação que neste momento o Savarino, que está na Venezuela vindo ao Rio de Janeiro, deve chegar na noite dessa terça-feira e ter uma reunião com o Botafogo na quarta, passa muito pela vontade do Savarino de não deixar o Botafogo nesse momento. Só que, novamente, né, se ele passa por essa sensação de, cara, eu não queria deixar agora o Botafogo, não queria passar por essa situação, etc, etc, etc. Porém, a situação com ele é de que o Botafogo quer mesmo realizar a venda, não tem planos pro Savarino esse ano, ele sai e vem pro Fluminense. Então, por isso que não dá pra dizer que ele, já aceitou a proposta do Fluminense, etc, porque ele ainda tem que ter essa reunião com o Botafogo. São 2 detalhes sórdidos. Um é que o próprio Savarino, segundo as informações, que agencia a sua carreira. Achei isso interessante, tá? Não tem ali aquele empresário clássico, né? Tem advogados, mas tem... ele mesmo cuida da sua carreira. E outra é que, segundo o SBT, o Vene Casagrande disse que o empresário do Wallace Davi, que é o jogador que está indo na troca, já tem a informação, passou a informação para o Vene Casagrande de que o Savarino vai aceitar a proposta do Fluminense, que é nesse momento que estaria travando ele topar a saída. Entre Fluminense e Botafogo tá tudo certo. Entre Botafogo e o Wallace Davi tá tudo certo. Entre Fluminense e Savarino tá tudo certo desde que o Savarino saia do Botafogo. E é isso que tá faltando para poder definir. Aparentemente não foi hoje. O voo é longo, né? Caracas, Panamá, Rio. São 6 horas mais ou menos de voo, um pouco mais. 7 horas de voo. Então, mas amanhã, pelo visto, tá resolvido.
Vamos lá. A gente fala agora sobre Hulk. Isso porque algumas matérias saíram na imprensa, especial pela jornalista Joana de Assis, que é lá da Globo. E o que chama a atenção é que algumas delas dão direções contrárias. Vamos lá. Além disso, teve a fala do Paulo Brax, também o diretor de esportivo do Atlético Mineiro, sobre o Hulk. Eu vou mostrar o trecho da fala dele já já, mas antes deixa eu te mostrar aqui a matéria em ordem cronológica, porque a gente tem matéria de 10 da manhã, tem matéria de 2 da tarde, tem matéria de 4 da tarde, que é a hora que o Paulo Brax falou. Vamos lá. 11 da manhã, a Joana de Assis publicou que a aposentadoria, entre aspas, cria impasse para a permanência do Hulk no Atlético Mineiro. Que o projeto comercial oferecido não estimula a continuidade do jogador e o que pareceu para ele é que o Atlético estava querendo aposentá-lo. E que o Fluminense ofereceu 2 anos de contrato para contar com o Hulk. Diz que, na visão do Hulk, o Galo meio que tentou aposentá-lo, que a proposta inicial soou mais como uma ação comercial do que um projeto esportivo, e que, ali aqueles detalhes, né, que eu já repeti aqui por várias vezes, as homenagens fariam com que ele encerrasse a carreira. E que no entendimento do Hulk, segundo o GE, ele não tem a intenção de pendurar a chuteira nesse momento, adiando essa aposentadoria. E que diz que a duração de contrato, além do vínculo atual, que vai até o final de 26, o Atlético não vai além da prorrogação por mais uma temporada, mediante o atingimento de metas, que é para 2027. Então o Atlético não iria dar mais de 2 anos para o Hulk, tá? Que a proposta do Fluminense igualaria. E que é interessante porque os 3 projetos do Atlético têm problemas para ele. Não se justifica o documentário proposto sobre o fim de ciclo do Galo, porque ele já tem outras propostas para registrar a carreira dele como um todo, né? Citando inclusive outros times. E os times que ele ainda pode defender. A questão do percentual da SAF é uma outra questão. Por exemplo, diz aqui que o Hulk teria que comprar. Seria ofertada a possibilidade dele comprar esse percentual, não seria dado. E que aqui também diz que, segundo pessoas ligadas ao jogador, a direção do Atlético também sinalizou estender o vínculo até 2027, não atrelando as metas, por mais que as metas, no geral, disputar 50% de jogos, o Hulk ia bater. Só que ele precisaria reduzir o vencimento de 2027, o que acabou desagradando ao Hulk. Ou seja, chute aqui básico, né? Se ele ganhar 1 milhão, no ano que vem ele teria que ganhar 500 mil, por exemplo. Seria isso, não diz aqui o percentual que seria. Só que, aqui embaixo, diz o seguinte, que o Hulk tem em mãos uma proposta de assinar com o Fluminense um contrato por 2 temporadas independente de metas. A urgência da parte de todos os envolvidos por uma definição ou não de Hulk no Atlético. E aí, depois sai uma matéria às 2h04 falando sobre a multa do Hulk. Só que antes disso, eu vou para um trecho do Paulo Brax, diretor do esportivo lá do Atlético, e dele falando e meio que rebatendo a matéria anterior. O que chama atenção, eu vou botar aí pra você ver, mas o que chama atenção é que o próprio Atlético postou isso nas suas redes sociais. Antes de abrir as perguntas, eu quero falar de 4 temas, que às vezes também alguns vão acabar direcionando o questionamento de todos. E vou começar pelo mais importante deles. Hulk. Hulk é um ídolo. Hulk talvez seja, para mim, o maior ídolo da história do Atlético. Vocês têm acompanhado as reuniões que têm acontecido, que envolvem ele, o staff, o Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque eu li isso hoje. Ao contrário. A gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027. Ou seja, mais 2 anos de contrato. O Hulk vai
parar quando ele decidir parar, não quando o Atlético decidir que ele pare ou qualquer outro clube. Ele é um assunto institucional, ele não é um assunto só do departamento de futebol. Ele é muito grande para... Parou o som do nada, né? E tem que ser tratado de forma institucional. Cara, eles postaram um vídeo com erro. Eu não vou entrar em detalhes vivo, né? Com vocês sobre o que está sendo conversado, sobre o projeto apresentado, sobre os detalhes que foram conversados nas reuniões, que se diz respeito às partes que estão ali sentadas. Não vou entrar nisso com vocês. O que eu confirmo para vocês, que o principal é, ninguém da diretoria do clube deseja que ele saia. O Hulk é um ídolo, o maior ídolo da história para mim, e ele tem tudo para de ídolo se tornar uma lenda, representando o Atlético para sempre. Isso daí a gente sabe que é o que a direção do Atlético precisa passar como imagem, né? Ninguém quer ser o diretor, o treinador, o presidente que expulsa o seu maior ídolo da história do clube, né? Ninguém quer ficar com essa marca. O que ele falou depois em outros momentos, tá? Que eu não vou rodar o vídeo aqui também todo, né? Pra, se quiser ver lá coletivo. Ele fala o seguinte: o que tem de concreto hoje é uma conversa que precisava acontecer, que é uma questão do contrato dele. Ele tem um valor no contrato dele, essa parte é importante, que é um líquido, e há uma apuração no RH, no financeiro do clube, para ver se esse valor está correto ou não. Ele pode receber mais, menos. Outro tema que está na mesa é uma proposta de extensão contratual que o Atlético fez para ele em 27. Então vamos lá. O Hulk tem contrato com o Atlético, tá? O cenário hoje é esse. Então essa reunião nem precisava acontecer. Só que ele falou que tem todo ano, e aí eu acho que explica um pouco a questão salarial do Hulk. Como que é o salário do Hulk? Quando ele assinou com o Atlético, ele colocou um valor líquido para receber. Você aí que trabalha de carteira assinada, você sabe, o seu salário é R$2.000, você tem o desconto do INSS, você tem o desconto de fundo de garantia, enfim, você tem os descontos e você recebe líquido, ou seja, o valor que vem à sua mão, R$1.787. O Hulk, quando assinou, ele assinou um valor fixo líquido. Só que existem diferenças tributárias, existem mês que vai entrar aqui na alíquota tal, então o Atlético paga para ele um valor fixo bruto. Vamos botar aqui, 3 milhões. Ele assinou para receber 2 milhões líquido. Aí o Atlético faz o cálculo. Não, 3 milhões vai dar 2 milhões líquido. Então o Atlético paga 3 o ano todo. Chega no final do ano, eles vão lá fazer a correção para ver se, não, era pro Hulk ter recebido um pouquinho a menos, era pro Hulk ter recebido um pouquinho a mais. E é isso. Então é essa discussão financeira lá deles. Só que o Atlético, em meio a isso, fez uma proposta para ele de renovação até 27. E ele diz que, e aí para mim é a parte mais importante do cenário, porque tudo que eu tô lendo até aqui me dá a entender de que a galera tá começando a limpar a barra, tá difícil ter um acordo entre Atlético e Hulk, e provavelmente ele tá vindo pro Fluminense. Só que saiu a matéria da Joana de Assis, e depois eu vou voltar pra fala do Brax, um pouco antes da coletiva, falando que o Atlético Mineiro vê uma multa milionária de Hulk como um trunfo para o atacante seguir no clube. Porque a rescisão dele hoje estaria em torno de 60 milhões de reais, tá? Os representantes estão tentando a saída amigável, mas o cenário hoje é que a multa rescisória do Hulk é 60 milhões de reais, 10 milhões de euros. Então, para o jogador, nesse momento, sair sem a anuência, sem o Atlético liberar, o Atlético vai receber 60 milhões de reais. O Fluminense vai pagar? Eu acho muito difícil. O próprio Hulk vai pagar? Também acho muito difícil. O Atlético vai abrir mão de tudo e deixar o Hulk sair de mão beijada? Também acho muito difícil. Tá? Aí diz aqui que a diretoria do Galo não está disposta a ceder nesse sentido e que a ideia é seguir com o atacante preso ao vínculo atual. Neste momento, os dois lados tentam esfriar a temperatura da negociação. Ou seja, a negociação não está tão amigável assim. Aí você pode virar e falar bem assim, dos dois lados, tá? Ah, mas se o Atlético não liberar o Hulk, vai ter que pagar o salário dele o ano todo. Sim, vai ter que entubar. Por outro lado também, o Atlético tenta jogar e falar, ó, o Hulk, né? Né? Vão ter que entubar meu salário. Aí o Atlético vira e fala, tá, mas também o Hulk, que tá querendo o último ano de carreira dele, tá querendo os últimos anos, quer jogar um tempão, vai ficar o ano todo encostado. E aí, o Hulk vai topar? Tem um conto da teoria dos jogos, que é muito interessante, que ajuda a explicar um pouquinho isso. Não existe uma forma de funcionar sem alguém ceder. Imagina uma pista
única, só tem ela, e tá vindo 2 carros um em direção ao outro. Essa pista é uma ponte, lá embaixo tem um rio. Só um carro vai poder passar. Se os 2 carros decidirem passar, eles batem. Se um carro abrir mão, ele cai e o outro passa direto. Essa é a questão. Se Hulk e Atlético hoje abrirem mão, e um dos dois vai ter que abrir mão, e se jogar, falar, o Atlético falar, eu abro mão aqui de receber a multa, vai lá, Hulk, tamo junto, um abraço e tal, e é isso. O Atlético seria como se ele tivesse jogado na ponte e o Hulk passado. Da mesma forma, o inverso. Se o Hulk falar, ó, eu vou, meu amigo, vocês têm que me pagar aí um dinheirão ainda, eu vou completar do meu bolso, ou o Fluminense vai pagar aqui, vai levar o Hulk, e o Atlético vai receber o que quer pela saída do Hulk, beleza também. O problema é que dificilmente acontece no futebol é quando os dois decidem acelerar e confiar que o outro vai se jogar. E aí fica o Atlético gastando 3 milhões de reais por mês pagando pro Hulk e o Hulk sem jogar no Atlético. Eu acho pouquíssimo provável disso acontecer. Isso é muito raro de acontecer. Aconteceu com o Pablo agora no Flamengo, que foi pro São Bernardo. Porque isso acaba com a carreira do jogador e acaba com o financeiro do clube. Não é que nenhum dos dois quer. Então, isso ajuda a explicar. Qual que é o cenário ideal? Chegar a um acordo. Os dois pararem o carro e falarem, cara, vamos estabelecer aqui um pouco mais tranquilo, a gente troca os carros, eu dou ré com esse, eu dou ré com aquele, a gente faz um acordo, eu te dou alguma coisa. E o Hulk tem a receber do Atlético, com certeza, premiações, luvas, cotas, salários, etc, que estão para trás. Vai tentar chegar a um acordo. Mas hoje o cenário de saída é que, a partir do momento que foi para esse lado mais bélico de, você tem contrato, você tem que cumprir o contrato, a relação já foi pro cacete. Aí a relação já foi pro cacete. Então, hoje o cenário é complicado. Diz aqui que o contrato do Hulk prevê renovação automática até o fim de 27, caso ele fique. As fontes dentro do Galo dizem que era muito tranquilo para ele ficar até 27, porque ele já jogaria. Ele nunca jogou abaixo do número que ele precisa para renovar para 27. Tá? Diz que o Fluminense oferece 2 anos de contrato com modelo de remuneração prevendo valor fixo, parcelas variáveis atreladas a metas esportivas, e aí eu imagino que sejam metas dele e do time, e a bônus relacionados a ações de marketing. Aí isso é óbvio, né? Vai ter de Hulk aí é loucura. Então, cara, assim, diz aqui que mesmo se ele não bater o Hulk não bater a meta lá no Atlético, internamente, é visto como improvável, ele teria uma redução de 30% no salário dele nesse novo ano de contrato. E o Hulk seria o atleta mais bem pago, só que o Atlético não está disposto a ceder algo em torno desses termos. Então hoje, cara, o cenário ele é muito complicado. Tá? Ele é bem complicado pro Hulk ficar no Atlético. Só que eles não estão achando uma forma de encerrar esse vínculo de uma maneira amigável e a transação se arrastando vai fazendo o torcedor do Atlético ter raiva do Hulk e raiva da diretoria e um ter raiva do outro e o Fluminense tá passivo. O que me chamou a atenção? O Brax, lá na entrevista que ele deu, ele falou o seguinte, peraí, deixa eu voltar aqui porque tá isso, nessa matéria aqui mesmo do GE, eu vou ler pra não ter que botar o vídeo de lá de novo, tá? Diz aqui, o seguinte, hoje não tem negociação de nenhum clube com o Atlético. Desde que ele chegou, ele tem sido procurado por vários clubes. Como não há nenhuma negociação, eu não consigo tratar de temas que poderiam estar em pauta. Eu tenho ciência de que ele tem uma proposta com o staff dele, ele ama o Atlético ama ele, e é isso. Então hoje não houve contato do Fluminense com o Atlético. O Atlético Mineiro falar isso pode indicar que, na hora que tiver um clube pra ele sair, porque ele tem contrato, aí a gente negocia com esse clube. Eu diria que se a novela se resolver muito rápido, provavelmente é ele ficando no Atlético. Se ele se liberar do Atlético, talvez a gente ainda vá ouvir uma novela sobre quanto o Fluminense vai pagar no Hulk. E lembrando aqui, opinião, tá? Tem limite aí, tem limite. O Fluminense tem que ter limite. Hoje é dia 6 de janeiro. O Fluminense tem que ter limite nessa negociação e ir buscar outro 9. Não dá pra começar o Brasileirão com John Kennedy e Everaldo sendo opção ao Germancano de novo. Eles podem até ser opção, mas tendo outros. Quer dizer, não podem não, né? Tinham que sair. Enfim, o cenário é complicado, o cenário é chato, mas a gente tá de olho. Se inscreve, deixa o like. Acho que consegui explicar tudo. Tamo junto, até a próxima. Valeu!